trecho da Bíblia, de Gênesis, que é o capítulo 6, versículos 1 a 8. As crianças podem sair agora, saiam aqui pela frente. Podem sair, saiam aqui pela frente. Ok. Nós vamos então iniciar hoje, Gênesis 6, de 1 a 8, mas os irmãos devem se lembrar que na última vez que eu falei aqui, acho que foi semana retrasada, não, foi a semana passada ou retrasada? A semana passada, foi na outra que eu não vim, né? Ok, na semana passada eu preguei no capítulo 5 até o versículo 31. E eu não falei sobre o versículo 32, porque ele não se encaixava no meu esboço. Na verdade, eu colocaria o versículo 32 no capítulo 6, porque eu não conseguia encaixar o versículo 32 no esboço do capítulo 5 que eu fiz. Mas se os irmãos olharem o capítulo 5, versículo 32, os irmãos vão ver aí uma informação, é uma informação rápida, e é importante que os irmãos considerem isso desde já, por algumas razões que eu vou dizer. O texto diz assim: era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Aqui, nesse versículo, nós temos a quebra da sequência de um refrão. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 5 existe um refrão que é repetido continuamente. Vamos pegar aqui um exemplo. Veja, por exemplo, o versículo 18. Veja o que diz o versículo 18, esse refrãozinho se repete sempre, pelo menos 10 vezes. Fala assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Então, sempre tem uma palavrinha assim, a idade com que a pessoa gerou o seu primeiro filho. Aí continua: depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Esse refrãozinho sempre é repetido. O ancestral que é mencionado aqui viveu tantos anos depois que gerou o primeiro filho e gerou filhos e filhas. É um refrão, isso vai sendo repetido. É uma estrofe que se repete sempre. E versículo 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos. É outro item do refrão. O total de anos em que viveu aquele ancestral. E a última nota do refrão: e morreu. E aí termina o refrão e começa um outro refrão falando do outro personagem que segue aí na linha sucessória de Sete. Então nós temos a repetição desse refrão por 10 vezes no capítulo 5, sempre assim, esse ciclo constante, tendo esses elementos que os irmãos viram aqui no versículo que eu peguei como exemplo. Mas quando nós chegamos no versículo 32, esse refrão é quebrado. O refrão não continua. O texto fala: todos os dias de Lameque, no versículo 31, foram 777 anos e morreu. E então nós esperamos que comece um outro refrão. Mas não começa. O texto fala de Noé, mencionando seus 3 filhos. Isso significa que essa genealogia do capítulo 5, ela não termina aqui. Quando essa genealogia vai terminar? Essa genealogia vai terminar lá na frente. Vire as páginas da Bíblia e, caminhando, você chega no capítulo 9. E no capítulo 9, você chega no versículo 29. E no versículo 29 você tem o fim da genealogia do capítulo 5. Fala: nossa, mas que genealogia enorme. A genealogia é interrompida, abre-se um hiato, um parênteses, e é narrada a história do dilúvio, e aí termina a genealogia no versículo 29. Veja o versículo 29, 9 e 29. Todos os dias de Noé, olha o refrão de novo. É o refrão de novo. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aí acabou a genealogia do capítulo 5.
Então existe enxertada na genealogia, na sequência de estrofes repetidas, existe um enxerto literário. E que enxerto é esse? A história do dilúvio, que nós vamos começar a estudar aqui. Os irmãos devem notar também que o 5:32, ao mencionar Sem, Cão ou Cã, as Bíblias antigas diziam cão, mas acho que ficou um nome muito canino para o segundo filho, ou o filho mais novo de Noé, então colocaram Cã, porque na realidade é Ham o nome dele, e ficou esse nome Cã, bem melhor do que cão. Os irmãos, olhando esses três nomes, os irmãos vão ver que eles fazem uma prévia de uma outra sessão que começa no capítulo 10. No capítulo 10, se inicia uma outra sessão que nós chamamos de sessão Toledote. Os irmãos sabem o que é sessão Toledote, porque eu já expliquei isso em outros sermões aqui. São sessões que tratam de origens, de histórias iniciais. Então você vê, no capítulo 10, versículo 1, você vê: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aqui se inicia mais uma sessão Toledote. A palavra gerações é tradução de Toledote. Então é mais uma sessão Toledote que começa no capítulo 10. Então o capítulo 5:32 prepara o leitor para a sessão Toledote do capítulo 10, versículo 1. Mas existe uma sessão Toledote antes também. Que confusão, né? Nossa, que baderna. Moisés é bem complexo na estrutura do livro, né? E essa outra sessão Toledote, que 5:32 não pronunciando a de 10:1, essa outra sessão Toledote está no 6:9. Olha como começa o 6:9, achando aqui. Eis a história de Noé. A palavra história é Toledote. Então, o 6:9 começa uma sessão Toledote que segue em frente e vai até 10:1. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou dizer depois que eu falei isso para vocês. Só no final, se eu consigo, eu não vou chegar no final hoje, jamais. Mas se eu conseguir chegar até onde eu quero chegar, então os irmãos vão entender por que eu falei que a sessão de 5:32, o versículo 5:32, ele não termina a genealogia e a genealogia só termina em 9:29. Os irmãos vão entender por que isso é importante dentro da história que está aqui. O versículo 5:32 fala de Sem, Cão ou Cã e Jafé. Eu pedi para projetarem um mapinha, não sei se está pronto aí o mapinha. Mandei para vocês, não receberam meu mapa? Não? Não? Receberam meu mapa? Que pena, eu mandei durante a semana, mandei acho que há uns 2 dias que eu mandei, não foi? Foi ontem ou anteontem, não me lembro agora. Não receberam então meu mapinha? Ok, então, uma pena, eu iria mostrar para os irmãos, eu mandei para o grupo de projeção, mas acho que acho que esqueceram do mapinha. Eu queria mostrar para os irmãos, não vai dar infelizmente, não vai dar para fazer isso agora, eu queria mostrar para os irmãos a herança territorial dos 3 filhos de Noé, segundo o capítulo 10, que descreve essa herança territorial para que os irmãos compreendam a origem dos povos, a origem, por exemplo, do povo hebreu, a origem dos inimigos de Israel, a origem dos egípcios. Então existe no capítulo 10 de Gênesis, existe uma ligação desses povos com os 3 filhos de Noé. E eu queria mostrar isso graficamente para os irmãos, infelizmente não vai ser possível. Eu lamento, os irmãos me perdoem, até anunciei o mapa e no final o mapa não estava aí. E agora os irmãos vão ficar com vontade de ver o mapa. E eu vou ter que mandar o mapa. Está aí atrás? Então por isso que eu fiquei enrolando, para eles correrem atrás do mapa. Ok. Mas obrigado, irmãos, pelo
pela disposição de procurar. É que aqui talvez não dê para ver as cores, né? Muito direitinho, talvez não dê para ver as cores aqui, mas onde nós podemos apontar aqui? Os irmãos devem observar, as cores, dá para ver um verdinho bem clarinho ali, porque, na verdade, o projetor está um pouquinho amarelado, né, então atrapalha as cores. Né? No mapa lá atrás, naquela tela lá de trás, eu vejo bonitinho. Se você não tiver torcicolo, você pode ver lá o mapa, você vê, está lindo lá, lindo, 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 lindo. Mas, infelizmente, aqui não dá para ver assim, né? Mas, assim, na parte que aparece, que deveria aparecer aqui como cor-de-rosa, irmãos, vem lá o nome Sem, ou Shem. Shem significa nome, é o nome de do filho mais velho de Noé. E Sem, ele deu origem aos povos ali da Mesopotâmia. Vocês podem ver ali no mapa, o nome Sem abrange a Arábia, dá para ver ali, o nome Sem, estão vendo o nome Shem? Aparece ali a Arábia, e os irmãos veem ali o Golfo Pérsico, próximo do Golfo Pérsico também, aquela região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, um pedacinho do Irã. Esses povos todos são povos que se originaram em Sem. Sem é um personagem muito importante na história bíblica. Por quê? Porque Sem, de acordo com o capítulo 10, no versículo 21, é o ancestral dos hebreus. Ele é o ancestral de Éber. E Éber é o nome que dá origem aí ao termo hebreu. Sem, de acordo com o capítulo 11, no versículo 26 de Gênesis, 11, 26, Sem é o ancestral de Abraão. Então, nós temos aqui em Sem o ancestral de Israel. Israel tem aí as suas origens, a sua semente nesse filho de Noé, Sem. E nós até falamos dos povos semitas. E Sem, a origem de Abraão, os irmãos sabem, Abraão é de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Depois ele migrou para a Palestina, tudo mais, irmãos conhecem a história aí de Israel. E esse filho de Noé, Sem, ele foi abençoado pelo seu pai. No capítulo 9 de Gênesis, nos versículos 26 e 27, nós temos Noé dizendo para os seus filhos, ele diz no versículo 26, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã. Canaã foi um dos filhos de Cã. Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Então Sem foi um filho extremamente abençoado por Noé. Talvez por causa disso aí a linhagem messiânica sendo decorrente de Sem. Os irmãos veem também aqui no mapinha, os irmãos veem ali no lado dos irmãos, no lado esquerdo, ali o nome Ham. Ham, que é Cã. É o filho mais novo de Noé. Ele aparece em segundo lugar, Sem, Ham e Jafé, mas ele é o filho mais novo, de acordo com o que diz o versículo 24 do capítulo 9, que fala assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Esse filho mais moço é Cã. E Cã, ele viu a nudez do seu pai. Noé ficou bêbado, plantou uma vinha e bebeu muito, e se embriagou. E Cã viu a nudez do seu pai e desprezou o seu pai e foi contar para os seus irmãos. E Sem e Jafé, então, colocaram uma capa nas costas e andaram de costas para não ver a nudez do pai, para não humilhá-lo, para não desrespeitá-lo, e andando de costas, então, cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu sono e soube o que tinha acontecido, o modo como Sem e Jafé haviam honrado e o protegido, e o modo como Cã havia zombado dele, então ele pronunciou essas coisas. Ele abençoou Sem, abençoou Jafé,
e amaldiçoou Cã. Então nós vemos ali, onde está escrito Ham, os irmãos veem ali Canaã, os filisteus, os amoritas, Put, Misraim. Toda essa região foi a região habitada pelos descendentes de Cã. Ali, Egito, Síria, um pouco mais para cima, e os povos cananeus ali, os filisteus, todos descendentes de Cã. E esses povos, eles foram os inimigos de Israel. Você sempre vê na história bíblica os israelitas enfrentando dificuldades e lutas contra os filisteus, sendo escravizados pelo Egito, tendo embates com a Síria, tendo que expulsar os cananeus. Os maiores inimigos de Israel, que descende de Sem, os maiores inimigos eram descendentes de Cão. E os irmãos têm também, naquela parte verde, ali de cima, que sai de Madai e vai até Quitim, que é Creta, os irmãos veem ali o povo jafetita. Os jafetitas, eles habitaram ali onde está Madai, ali onde hoje é o Irã, subindo ali, chegando ali na Turquia, todo o centro da Turquia, até o lado oeste da Turquia, e chegando até Creta. Toda essa região foi habitada pelos povos jafetitas, e nós não temos muitas outras informações acerca deles. O que predomina na história bíblica são os descendentes de Sem, Israel, em conflito com os descendentes de Cão, o filho mais novo de Noé. Essas são informações que mostram o domínio de Deus da história e explicam algumas coisas na Bíblia. Nós vemos na Bíblia esses conflitos entre os povos, e aqui nós encontramos a raiz desses conflitos. Deus abençoou Sem e falou: olha, Canaã, os descendentes de Cão, serão servos de Sem. E também não poderão dominá-lo. E nós vemos então isso ao longo da história. Existe toda uma razão para isso, que é mostrada aqui no período pré-diluviano. Muito bem, pode tirar uma mapinha? Se alguém quiser esse mapinha, pode depois pedir, e alguém pode enviar para você, e você tem aí uma visão mais clara disso. Entrando agora no capítulo 6, e deixando aí de lado o 5:32, nós vamos falar sobre Sem, Cão e Jafé mais para frente, é claro, no capítulo 10 especialmente, vamos ter que falar sobre eles. Mas entrando agora no capítulo 6, existem lições importantes que nós podemos extrair desse trechinho, dos versículos 1 a 8, que eu quero destacar para os irmãos. Eu vou apontar para os irmãos, ao longo das semanas que virão, eu vou apontar para os irmãos 3 lições que emanam desse trecho aqui, dos versículos 1 a 8. A primeira lição que eu vou ensinar para os irmãos, e vou compartilhar com os irmãos aqui, é que o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Essa é uma lição clara na Bíblia. Isso é uma espécie de regra que há na Bíblia. O modo como Deus administra a história humana é assim. O aumento do pecado traz o juízo de Deus. Não há como escapar dessa lição. E essa lição está presente nos versículos 1 a 3. O aumento do pecado traz o juízo de Deus. Aumentando o pecado, o Senhor vai se manifestar e vai trazer a sua fúria, a sua ira, o seu juízo, vai derramar essas coisas sobre os iníquos. A segunda lição presente nesses versículos que estão aqui diante de nós é a seguinte: o aumento do pecado gera tristeza em Deus. É muito interessante observar essa lição, está nos versículos 4, 5, 6 e 7, os versículos 4 a 7. O pecado entristece a Deus. Ainda que nós vejamos o Deus da Bíblia irado contra o pecado muitas vezes, e vemos o Deus da Bíblia se levantando e punindo o mal tantas vezes, a grande verdade é que o nosso Deus é um Deus terno. É um Deus marcado por ternura, por misericórdia. O nosso Deus é dotado de sensibilidade. O nosso Deus não é uma máquina, não é uma força, Ele não é isso. O nosso Deus é alguém.
E o nosso Deus é alguém extremamente doce. O nosso Deus é alguém extremamente sensível. Ele se entristece, seu coração fica pesado. Quando nós lemos essa narrativa, ela descreve essa realidade. O coração de Deus ficou pesado. E é claro que isso é descrito numa linguagem humana para que nós compreendamos o que Deus sentiu. Porque nós sabemos o que é o coração ficar pesado. Todos nós, na nossa experiência, o nosso drama neste mundo, todos nós sabemos o que é passar por um tempo de coração pesado. E o nosso Deus sabe o que é isso. Quando o pecado se multiplica, o coração de Deus fica pesado, ele se entristece, ele sofre com o pecado. Isso na mente helenista, os gregos da antiguidade, da época do Novo Testamento, ou nos séculos posteriores, enquanto o helenismo dominou o mundo, os gregos não conseguiam entender isso. Porque para os gregos, para a mente helenista, o sofrimento emocional é um defeito. O sofrimento emocional é algo que jamais um ser humano amadurecido, um ser humano virtuoso teria isso. Muito menos os deuses, segundo eles. Mas quando por isso os hebreus, no seu contato com o helenismo, alegorizavam a Bíblia. Para dizer que Deus, na verdade, nunca ficava triste, nunca tinha essas emoções. Mas o texto bíblico é claro em dizer que Deus se entristece. Quando nós pecamos, Deus se entristece profundamente. O coração de Deus fica pesado. Não podemos imaginar somente o seu rosto se enrijecendo quando nós pecamos. E seu rosto fazendo uma terrível careta e ele se preparando para nos esmagar. Nós não podemos imaginar Deus dessa forma. O Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, não mudou nada. É um Deus terno, misericordioso, doce, amável, sensível. Ele padece. Ele olha para o nosso pecado, ele olha para a nossa maldade, ele olha para a nossa iniquidade e ele sofre. O seu coração se entristece, o seu coração se derrete, ele sofre quando vê o mal. E uma última lição que nós encontramos nos versículos 1 a 8, a última lição está no versículo 8. E a última lição é a seguinte: o aumento do pecado manifesta a graça de Deus. Quando há muito pecado, a graça de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo disse isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vemos isso aqui também nesse trecho, quando no versículo 8 o texto diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. É muito lindo ver isso na Bíblia. Mesmo nos momentos em que a ira de Deus está chegando no seu limite, nós vemos a sua graça se manifestando, buscando o homem e o socorrendo e livrando das consequências do próprio juízo que Deus derrama. Então essas são as 3 lições que nós vamos ver aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, quando estivermos estudando esses versículos. Vamos então olhar para a primeira lição. A primeira lição diz: o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Essa é a primeira lição que os irmãos ouviram aí, que eu pronunciei, e essa lição está nos versículos 1 a 3. Então vejam os versículos 1 a 3, nós vamos trabalhar com os versículos 1 a 3. Hoje, eu acho que nós não vamos terminar o ponto 1 hoje. Não vamos acabar o ponto 1 hoje, não vai dar tempo de acabar. Os irmãos vão me acompanhar atentamente, vendo o significado dessas palavras que estão aqui, mas nós não vamos terminar o ponto 1 hoje. Vamos tentar chegar até o versículo 2, se Deus quiser. Acho que o 2 dá para chegar. Vamos caminhar então com isso. Então observem aí a primeira lição: o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Me acompanha então, deixa a Bíblia aberta e veja aí o que diz o texto no versículo 1. Observe com atenção, fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Note
O primeiro verbinho que aparece aí, a primeira vez que aparece o verbinho multiplicar. As pessoas foram se multiplicando. Os irmãos vão encontrar esse verbo de novo, mais à frente, no versículo 5. Ele aparece de novo lá. Então esse texto fala de duas multiplicações. No versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então multiplicar aparece duas vezes. Esse trecho então mostra que há duas multiplicações. Há a multiplicação das pessoas e há a multiplicação da iniquidade. E isso deve fazer com que nós nos preocupemos com algumas realidades que nos cercam. Quando nós olhamos para isso, para essa multiplicação dos homens, acompanhada da multiplicação da iniquidade, nós temos que lembrar que onde há muita gente, vai haver muito perigo. Muito perigo. Isso talvez explique a natureza moral dos grandes centros. Muitas pessoas, cidades enormes, e nós percebemos esses grandes aglomerados de pessoas, nós percebemos uma acentuada degeneração moral, que nós não encontramos no mesmo nível em aglomerados menores. Eu pessoalmente, esse não é o objetivo da passagem aqui, não é isso. Eu quero só compartilhar com os irmãos agora uma impressão que eu tenho. Eu acho que nós os crentes, quando olhamos para essas relações, a multiplicação numérica e a multiplicação do pecado andando em paralelo, andando juntas, creio que nós temos que olhar para essas coisas e percebermos que existem embutidas nelas algumas realidades que devem nos alertar. Nós, os crentes, temos que ser cautelosos com algumas coisas. E eu acredito que nós, os crentes, devemos evitar grandes multidões. Então está tendo uma passeata na rua. Eu digo para as minhas filhas, se afastem disso. Vai ter uma final de campeonato. Vai Corinthians. Olha lá. Milhares de pessoas lá no estádio. Não vá lá. Não vá lá. Vai haver uma manifestação na praça. Milhares de pessoas reunidas. Não vá lá. Não vá. Não vá. É perigoso. Muitas pessoas, a multiplicação de pessoas, grandes aglomerados, muita gente é sinônimo de muito perigo, muito pecado, muita maldade que pode também se multiplicar. Eu tenho dado essas orientações para as minhas filhas. Eu digo para elas, olha, se vocês percebem, chegam na faculdade, há ali uma grande aglomeração, ali protestos, se afastem disso, fiquem longe. Não se isolem totalmente, que é perigoso ficar isolado, mas não participem dessas coisas, porque essas coisas têm um grande potencial de maldade, um grande potencial de perigo. Afastem-se disso, dessas grandes manifestações com milhares de pessoas ali gritando e participando dessas coisas, festas, né? Festas com milhares de pessoas, com centenas, todos dentro de um mesmo lugar. Eu corro até o risco aqui de falar, mas da igreja com 10 mil membros. Saia disso. Parece haver um perigo embutido nesse ajuntamento, num ajuntamento muito grande de pessoas. E nós vemos isso aqui na humanidade em geral. O homem foi se multiplicando e a maldade se multiplicou também. Mas se os irmãos olharem com atenção a expressão aqui no versículo 1, multiplicar, os irmãos vão perceber, aqueles que têm
uma memória um pouco mais afiadinha, uma memória bíblica mais afiadinha, os irmãos vão perceber que existe aqui nessa primeira linha, como se foram multiplicando, existe a evocação de um outro texto aqui. É interessante isso. Existe a evocação de um outro texto que está bem pertinho aí de 6:1. É o versículo 28 do capítulo 1. E há aqui um contraste curioso. O que aparece aqui agora é uma espécie de ironia, ou até de contradição. Porque vejam o que diz o versículo 28. Prestem atenção. Vejam. E Deus os abençoou. E como foi que Deus os abençoou? Ele lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Existe algo errado aqui. Multiplicar-se não é expressão do favor e da bênção de Deus? Sim. Nós aprendemos isso claramente no capítulo 1, versículo 28. Deus abençoou as pessoas e disse: multiplicai-vos. Multiplicar-se é uma bênção, é uma dádiva, é favor de Deus. Multipliquem-se, sede fecundos, enchei a terra. É uma bênção de Deus. Como nós podemos chegar no capítulo 6 e ver essa multiplicação associada à multiplicação da maldade? Como é possível isso? Se é uma bênção de Deus, por que Moisés conecta essa multiplicação com algo tão ruim? Como se fosse melhor se eles não tivessem se multiplicado. Isso é muito importante notar aqui. Isso não acontece aqui por acaso. Quando nós olhamos para essas realidades, quando nós contrapomos esses versículos, quando nós comparamos essas verdades bíblicas, que não são contraditórias, pelo contrário, elas nos ensinam lições importantes, nós aprendemos que a bênção da multiplicação, da proliferação da nossa espécie, não é algo que deve acontecer só como resultado de um mecanismo de reprodução. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos nos multiplicar. Nós devemos ter filhos. Mas isso por si só não perfaz a bênção de Deus sobre a humanidade, sobre nós mesmos como pessoas que se multiplicam. Para que a multiplicação e a proliferação da raça desfrute da bênção de Deus, é necessário que aqueles que se multiplicam sejam pessoas tementes a Deus, que é algo que não aconteceu. As pessoas começaram a se multiplicar sem que, junto com isso, temessem a Deus. E aí, quando isso acontece, aí a maldade aumenta. Porque pessoas que não temem a Deus passam a ter filhos. E pessoas que não temem a Deus começam a educar filhos. Com que padrões? Com os padrões de impiedade que eles próprios têm. E com isso, então, a iniquidade aumenta. Os homens maus se multiplicam cada vez mais. Porque somente a proliferação biológica, física, não reflete a bênção de Deus. É necessário que haja essa proliferação física, numérica, acompanhada, num contexto de piedade, de santidade, de obediência. É muito importante observar isso. Eu escrevi algo aqui que talvez algumas pessoas se assustem com o que eu vou falar agora. Mas isso emana do texto quando nós comparamos o texto com o versículo 1:28 que eu mencionei agora há pouco. E o que eu escrevi foi o seguinte: a multiplicação da raça humana era um dever do homem e uma bênção de Deus. Isso é inegável quando nós olhamos o capítulo 1, versículo 28. Um dever do homem e uma bênção de Deus. Porém, sem o temor e o conhecimento de Deus, essa multiplicação é perniciosa.
jovens que estão aqui, futuros casais casados que estão aqui, prestem muita atenção nisso. Sem o temor e o conhecimento de Deus, essa multiplicação é perniciosa. Se você não tem temor de Deus, é perigoso você ter filhos. Não é bom. Prosseguindo. Isso porque a multiplicação da nossa espécie não deve ser um fator realizado somente na base de relações sexuais, como ocorre com os animais. Com os animais é assim, multiplica só com base nas relações sexuais. Em vez disso, é preciso que a nossa proliferação ocorra em meio à obediência e temor de Deus, sob a vontade santa dEle. Isso aqui é o avesso do que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia, as crianças nascem porque isso acontece. Aconteceu. Os jovens, eles não têm nenhuma orientação, nenhum temor de Deus, nenhuma piedade, não há o freio dos pais, pelo contrário, os pais incentivam isso. Os pais estimulam a promiscuidade nos filhos. Os pais incentivam, criam ambientes para favorecer a promiscuidade dos filhos. E então acontece de nascer crianças. Acontece aí uma gravidez indesejada. E aquela criança nasce. E nasce então totalmente fora de qualquer ideia do que é temer a Deus, do que é obedecer ao Senhor, totalmente fora desse contexto. E isso acontece muitas e muitas e muitas vezes na sociedade em que vivemos. Essa é a ordem do dia atualmente. Não há a proliferação da raça, não há o nascimento de crianças dentro de um contexto de temor, piedade e obediência. Não há. Isso não acontece. Nem mesmo no meio evangélico isso tem acontecido. Continuando. A procriação humana não deve ser, portanto, um mero resultado de um mecanismo sexual de reprodução, mas sim algo também realizado sob uma disposição de obediência humilde e temor a Deus. A multiplicação da humanidade, sem que as pessoas que se multiplicam tenham temor de Deus, é perigosa para o mundo. Colocar filhos no mundo, filhos de pais que não temem a Deus, isso é perigoso para o mundo. A história do dilúvio mostra isso. A história de Noé mostra isso. Coloquei o seguinte: observem os filhos que nascem nas famílias sem temor de Deus. É simples. Observem os filhos que nascem nas famílias sem temor de Deus, evangélicos ou não. Está cheio de evangélicos que não tem temor nenhum de Deus. E todos concordarão com isso, são crianças que cedo se tornam odiáveis. Não há disciplina, não há ensino, não há uma orientação cristã na vida dessas crianças, não há temor de Deus por parte dos pais. São adolescentes que logo se entregam a todos os tipos de vícios e maldades. Adultos se tornam adultos de baixos conceitos morais, sem noções de honra e de respeito. São, nos mais das vezes, imorais, rebeldes, violentos, vazios, escarnecedores das coisas de Deus. Os pais dessas pessoas não têm temor de Deus, são indiferentes à palavra e à sua disciplina, e o resultado é que, ao se multiplicarem, multiplicam também a iniquidade. Então, há um conselho aqui aos casais não crentes que estão me ouvindo e aos casais que são crentes, mas são relapsos e mundanos. Há casais que se apresentam como crentes, mas são relapsos na vida espiritual, são desobedientes e são mundanos. Esses casais, casais de não crentes e casais de crentes fajutos, tem um conselho para vocês. Façam um favor para a humanidade. Não tenham filhos. Não tenham filhos. Façam um favor para a raça humana. Façam um favor para a história humana. Não tenham filhos. Porque a multiplicação de filhos
de pais que não temem a Deus implica na multiplicação da maldade em meio à humanidade. É difícil, mas é a realidade. Foi o que aconteceu nos dias de Noé. O texto diz que foram se multiplicando os homens. Isso poderia ser bom, mas os homens que foram se multiplicando não tinham temor do Senhor. E isso fez com que a maldade humana se multiplicasse também, chegando a um ponto em que foi necessária a intervenção divina, acabando com toda a humanidade. Nós estamos vivendo dias muito semelhantes a esses. Nós vemos dias muito parecidos com esses. Nós também vemos a multiplicação da humanidade, sendo acompanhada pela multiplicação da maldade, porque os pais não têm temor do Senhor e seus filhos também não têm. E nós não sabemos em que ponto, em que medida está a ira de Deus. Mas o Senhor Jesus ensina em Mateus 24, ele fala em Mateus 24, versículos 38 e 39, os irmãos podem conferir depois em casa, Mateus 24, 38 e 39, que quando o Senhor se manifestar neste mundo mais uma vez, os homens estarão vivendo exatamente como nos dias de Noé. O quadro dos dias da vinda do Senhor é extremamente parecido, ou será extremamente parecido, com o quadro presente nos dias de Noé. Vai ser igual. Mesma coisa. Multiplicação da maldade, multiplicação da iniquidade, falta de temor do Senhor, pessoas se casando e se dando em casamento, deixando Deus de lado, e então o texto diz, o Senhor Jesus diz que haverá intervenção divina e punirá a todos. Muito bem, seguindo aqui no nosso texto, os irmãos veem aí, no versículo 2 diz assim: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Este aqui. É um dos maiores problemas de interpretação que nós encontramos nas Escrituras, em toda a Bíblia, é este aqui. Há tanta discussão sobre isso, e tantas opiniões, e tantos debates, que nós ficamos perplexos, sem saber o que pensar. Na verdade, talvez nós nunca saibamos o que isso significa. Talvez, quem são os filhos de Deus? Há hipóteses, há teorias, há explicações. Quem são as filhas dos homens? Há teorias, há alternativas, há explicações. Como o casamento deles prejudicou a humanidade? De que forma o casamento deles fez com que a maldade aumentasse? O texto não diz como. Então, existem mais perguntas em torno desse versículo do que respostas. As pessoas, muitas me perguntam isso aqui. Pastor, aqueles filhos de Deus de Gênesis 6, eu até vou embora. Falo, agora, dá licença, eu estou com pressa, não dá tempo agora de conversar, eu vou tomar um cafezinho lá embaixo, depois a gente conversa. Porque é um debate que não tem fim. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fui pela primeira vez no programa Veja Um Só, eu vou lá já há muitos anos, irmãos têm acompanhado e tudo mais. Há vários anos atrás, a primeira vez que eu fui no programa Veja Um Só, parecia um Jô Soares, o programa, era um outro formato. Parecia o Jô Soares, aquele Jô, programa do Jô, né? Era daquele jeito lá. Vocês não lembram porque é muito antigo, né? Eu tinha até a barba pretinha, né? Era magrinho, bonitinho, né? E eu fui lá. Né? E o primeiro tema que eu debati ali, com um pastor já velhinho, foi esse aqui. Quem eram essas pessoas? E até hoje, eu não tenho certeza de quem são. Porque é realmente um dos versículos mais herméticos, mais fechados e mais misteriosos que há na Bíblia. Mas notem bem, ainda que nós não consigamos destrinchar e descobrir o sentido exato
dessas palavras e dessas expressões, existe aqui uma lição muito importante, que nós não podemos deixar que nos escorra por entre os dedos. Existe aqui um alerta acerca de casamentos. Este versículo aqui, mesmo sendo um versículo tão complexo, esse versículo deveria ser pregado para jovens em idade de namoro. Esse é um versículo ligado à teologia do casamento. Os noivos que estão aqui deveriam estudar esse versículo. Mas justo esse, pastor, tem tantos bonitinhos lá em Efésios, em Cantares. Não, esse aqui. Esse é um versículo crucial para a teologia do casamento. Os moços e moças deveriam estudá-lo enquanto namoram, quando se tornam noivos. Os pais deveriam estudá-lo para orientar os seus filhos. Porque é um versículo de forte conteúdo, de grande conteúdo para a teologia do matrimônio. Seja qual for o significado das expressões que aparecem aqui. E nós vamos ver isso. É isso que Moisés quer transmitir para nós. Moisés quer mostrar para nós o perigo de casamentos que contrariam a vontade de Deus. Ele quer mostrar isso para nós. E ele faz isso aqui usando esses termos herméticos, esses termos que são termos crípticos. Nós não conseguimos entender o sentido exato deles. Mas a lição fica clara para nós. Jovens solteiros, fiquem atentos para o que esse texto diz, porque esse texto tem um alerta crucial para a sua vida. O versículo 2 e em diante, o restante da lição aqui, da história, tudo isso tem uma ligação muito intensa com a realidade da vida matrimonial, do casamento em si. Mas observem, vejam aí o que diz assim: vem dos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Quem são os filhos de Deus? Eles olharam para as filhas dos homens, que eram bonitas. Quem são essas filhas dos homens, que são destacadas aqui por essa expressão, filhas dos homens? Todas as mulheres não são filhas dos homens? Por que essas mulheres são designadas assim? Existem algumas opções. Eu vou mencioná-las para os irmãos, para que os irmãos conheçam as discussões em torno disso. Existe uma alternativa que diz que os filhos de Deus que aparecem aqui são uma alusão a deuses menores. Então esse texto seria um texto mitológico. Há um mito aqui. Como esses mitos, aí, essas histórias da mitologia grega, os mitos da antiguidade. Então, os liberais, os teólogos liberais, que dizem que a Bíblia é cheia de relatos mitológicos, dizem que esse é um exemplo. Então, eles dizem, olha, a Bíblia está cheia de relatos mitológicos. Os milagres de Jesus são mitológicos. O nascimento virginal, que é narrado nos evangelhos, isso é mitológico. A ressurreição de Jesus, isso é mitológico. Essas coisas todas mostram que a Bíblia está cheia de mitos. E nós temos então que ler a Bíblia tirando os mitos dela. Há muitos mitos, temos que remover esses mitos. E aqui nós temos um exemplo de mito. O exemplo que mostra deuses, os filhos de Deus seriam deuses, tendo relações com moças. Eles dizem, olha, a antiguidade está repleta de histórias assim, de deuses que estavam lá no seu lar celeste, ou na sua montanha, ou sei lá em que lugar, e viram as moças bonitas, e quiseram se unir a elas, e se uniram a elas, e geraram semideuses, como Hércules, né? Hércules era filho de um deus com uma mulher. Então dizem essas coisas e falam, olha, a Bíblia é assim também. A Bíblia é um livro de mitologia. Existe um teólogo que viveu transição do século XIX para o século XX. O nome dele é Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann. Esse teólogo, Rudolf Bultmann, ele disse que os crentes, as pessoas que leem a Bíblia, eles têm que demitizar a Bíblia. A Bíblia está repleta de mitos. E o homem, quando lê a Bíblia, tem que tirar os mitos dela. E esse é um deles. E esses liberais que creem que tudo isso aqui é mitologia, eles também seguem uma linha
uma linha de um teólogo chamado Julius Wellhausen. E esse Julius Wellhausen, ele fala que o Pentateuco ele foi composto por 5 fontes. Ele dá o nome das fontes. Ele fala que houve o javista, o elohista, o deuteronomista e o sacerdotal. Na realidade são 4 fontes. É a hipótese documental de Wellhausen. E ele fala que esse trechinho aqui da Bíblia foi criado por um javista, por uma fonte, um escritor anônimo, nós não conhecemos, que ele dá o nome de javista. E ele fala, e ele pegou os mitos da época e colocou aqui na Bíblia. Então agora o nosso dever é tirar isso daqui. E reconhecer que isso aqui não tem fundamentação nenhuma e tirar isso da Bíblia e ficar na Bíblia com aquilo que tem alguma relevância moral, alguma relevância espiritual para nós. Ou seja, a Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus, ela tem vários relatos míticos e temos que nos livrar disso. Essa é a visão dos liberais. Há muitos pastores que vão ensinar isso. Os irmãos vão ouvir pastores que vão dizer isso, professores de teologia, no meio batista mesmo, vamos encontrar pastores que vão dizer isso, que tudo isso aqui não passa de historinha da antiguidade, que os crentes devem amadurecer e se livrar de textos assim. Isso os irmãos vão encontrar aos montes por aí. Mas existe uma visão sobre esse texto que é ensinada já pelos crentes em geral e alguns pastores também, de que esses filhos de Deus são, na verdade, anjos. Essa é uma outra visão interessante. E essa visão que atribui a essa expressão, filhos de Deus, significado de anjos, essa visão ela é uma visão até forte. Eu, pessoalmente, eu não me simpatizo muito com ela, não. Mas é uma visão, é uma alternativa muito interessante, muito boa, essa que vê os anjos como sendo os filhos de Deus. Se os irmãos olharem, por exemplo, o livro de Jó no capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, os irmãos vão ver que na época dos patriarcas, os anjos eram chamados de filhos de Deus. Isso acontece no livro de Jó. E o livro de Jó é da época patriarcal. Então dizem, estão vendo? Esses filhos de Deus aqui eram anjos. E esses anjos tiveram relações com mulheres. E nasceram então os grandes heróis da antiguidade. Eles dizem isso. E os judeus que liam esse texto antes de Cristo entendiam assim. Entendiam que eram anjos os filhos de Deus. Inclusive, muitos pais da igreja, teólogos antigos, no século I, no século II, até o século IV, acreditavam que eram anjos os filhos de Deus que são mencionados aqui. Não, são todos anjos que se materializaram e tiveram relações com mulheres. E nós olhamos para essa interpretação, que é uma interpretação de crentes, de cristãos, e nós ficamos perplexos com isso, mas como é que pode um anjo ter relações com mulheres? Há quem diga, nossa irmão, está muito difícil falar, não estou conseguindo falar, é muito difícil, não consigo. Os irmãos estão com dificuldade de concentração e eu também estou. Nenhum de nós está comunicando aqui, nem vocês nem eu. Porque para eu comunicar, os irmãos também têm que se comunicar comigo. E com esse barulho todo é impossível isso. Eu nem culpo os irmãos, não dá, é impossível isso. Não tem como, não há comunicação desse jeito. Os irmãos não estão aprendendo nada aqui hoje. Os irmãos não estão aprendendo nada. Eu estou falando para as paredes aqui. Por causa desse maldito, essa maldição que há nesse país, de valorizar o que não presta. É isso. É uma maldição que pesa sobre nós aqui. É impossível isso. Nosso país é escravo de futilidades. É isso. Porque alguém gastar todo o dinheiro do salário do mês para explodir bomba durante 5 minutos, é uma insanidade isso aí. É cegueira do diabo isso aí. É muito difícil comunicar com esse barulho todo. Não dá para fazer isso. É impossível. Não consigo fazer isso. Eu não sei
Como é que nós vamos fazer hoje aqui? Porque eu não consigo. Não consigo. Vamos esperar um pouquinho? Acho que não vai adiantar nada esperar, né? Não tem como. Não tem como. Impossível. Hã? Não tem como fazer isso. Eu tenho muitas coisas para dizer aqui, mas como é um versículo chatinho de explicar, eu preciso que os irmãos me acompanhem, para que eu mostre para os irmãos esses detalhezinhos todos, e eu possa, no final, mostrar como isso se relaciona com a nossa vida. Que isso que é importante. Passar só a informação para vocês, isso não tem relevância, isso é secundário. Passar informações teológicas, expor para os irmãos os debates teológicos que há por aí, isso tudo é secundário para os irmãos. Se eu faço isso, eu tenho que fazer isso visando, no final, de algum modo, tornar isso relevante para o dia a dia de vocês, para a vida de vocês. Senão, não fiz nada, não comuniquei nada. E isso é impossível fazer com esse barulho todo. Isso não dá. Oi? Aumentar o microfone? Não sei se isso adianta, acho que não adianta. O Adir está dizendo que não adianta fazer nada disso. Então não dá. Não vai acabar, né? É o ataque dos corintianos revoltados. Né? Tem jeito. O que aconteceu hoje? Foi uma final, é isso? E o que aconteceu? O Corinthians ganhou. Isso aí é uma desgraça, isso aí. E o Gabriel ainda veio com a camiseta do Corinthians. Né? Você é o culpado dessas coisas. Né? Você estimula isso. Você estimula isso aí. Não tem jeito. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condições. Isso não tem condições. Quando tiver jogos assim, acho que nós teremos que cancelar o culto, não é possível. Eu não sei qual é a alternativa para isso. Que alternativa teríamos para isso? Uma situação como essa que estamos enfrentando. Assim, o cristianismo é uma fé que requer aprendizado. Tanto que Deus nos deu um livro. Deus não nos deu um passaporte da alegria, um bilhete para parquinho. Deus nos deu um livro. Então, o cristianismo é uma fé fortemente voltada para o uso da mente, do estudo, da análise, da reflexão. E não há condições disso acontecer de um jeito assim. Não tem como. Vamos encerrar. Irmãos, vamos encerrar então. Passa o boletim para mim, por favor. Irmãos, vamos encerrar então. Lamento, os irmãos me perdoem. É impossível. Alguém tem alguma outra ideia? Uma sugestão? Impossível isso. Ok, vamos dar sequência ao nosso culto. Lamento, irmãos, não tem condições. Agora parou, né? Acho que o objetivo era fazer eu acabar o culto. Desculpem, eu usei a palavra maldição aqui quando eu falei, mas não é certo falar isso, porque eu usei como uma força de expressão, mas não tem maldição nenhuma, não, de Deus, nada disso, não tem base nenhuma para afirmar isso.
O máximo que nós podemos dizer, o máximo que nós podemos falar diante de realidades como essa, é que nosso povo é um povo infeliz. É um povo infeliz porque o nosso povo é um povo marcado pela incredulidade. E quando a incredulidade se instala no coração de alguém, esse alguém adota todos os tipos de futilidade possíveis e imagináveis. O homem incrédulo é um homem fútil, ele é vazio. Ele é vazio. E o que nós vimos aqui hoje, que chegou ao ponto de nos atrapalhar, de não podermos fazer o nosso culto, isso aí é simplesmente expressão de futilidade. Vidas vazias, que não tem nada no coração, nada na mente, nada. As pessoas que fazem isso, suas famílias sofrem, porque convivem com pessoas assim, fúteis e vazias. E o nosso povo é marcado por isso, por futilidade. Observem a nossa arte musical. Observem a arte musical no Brasil nos dias modernos. Fútil. Observem as nossas celebridades hoje em dia. Quem são nossas celebridades? Quem são os grandes nomes do nosso país? Sabe quem são? MC não sei o quê, MC não sei o quê. São semi-analfabetos, pessoas ignorantes, é isso que são. Então nosso povo, por causa da incredulidade, abraçou a futilidade. Então não há maldição nenhuma. Como eu disse aqui, usando a expressão de modo infeliz, porque eu fiquei bravo. Não há maldição nenhuma, não há isso. O que existe é o resultado natural da incredulidade. A incredulidade vai gerar isso, futilidade. E a futilidade se manifesta nessas coisas. Famílias sofrem com isso. Famílias padecem com isso. Esposas sofrem com maridos com esse perfil, que gastam seu dinheiro nessas coisas, precisando, num país em crise como o nosso, deixando de lado prioridades para gastar dinheiro com essas tolices todas. Então tudo isso tem reflexos terríveis no nosso país, e atrapalha inclusive o nosso tempo aqui de adoração. Infelizmente é assim. Então o nosso país é isso. É um país de pessoas fúteis. Nossos governantes são fúteis, nossas celebridades são fúteis, nossos artistas são fúteis, os grandes nomes do nosso país são fúteis. Nós vivemos no país da futilidade, é isso. E isso não é por acaso. Vivemos no país da futilidade porque vivemos no país da incredulidade. O que é enfatizado no nosso país é só imoralidade e desonestidade, só. É o que domina a nossa cultura. Nosso país é um país sexista e sujo. Sujo em todos os aspectos, até físico. É um país sexista, tudo é voltado para sexo o tempo todo, mulheres irreverentes, linguagem, humor, brincadeiras, tudo voltado para esse lado, sensualidade o tempo todo, só se fala disso o tempo todo, nós cansamos disso já. E essa imoralidade se estendendo para outras áreas também. Nós ligamos a televisão, nós só vemos homossexuais da noite, vontade de vomitar. Nós só vemos isso na televisão o tempo todo. Homossexuais, afeminados o tempo todo ali, com seus trejeitos, nos enojando o tempo todo. É o que nós vemos. Nosso país é isso. E desonestidade, maldade, criminalidade, é isso. A nossa cultura é assim. É essa a nossa cultura. E isso, irmãos, não é por acaso. Há uma razão para isso. E a razão é a incredulidade. Se você é incrédulo, é isso que você vai virar. Se é que você já não é isso. Se você é incrédulo, esse é o caminho. É o caminho da futilidade, da vida vazia. Da vida voltada só para isso. Para imoralidades, desonestidades, palavras sujas, vida suja, é isso. É o resultado da incredulidade. Não tem outro jeito. A fé enobrece. A incredulidade transforma a pessoa num animal. E é o que nós vemos aí no nosso país, infelizmente. Então, eu retiro o que eu falei, não é maldição, não é isso. É o resultado da incredulidade. O Senhor Jesus faz diferença. Ele faz diferença. Era para eu estar gritando lá fora agora e soltando rojões. Era para eu estar fazendo isso aí lá fora. A minha criação tinha tudo para dar nisso. Eu fui criado numa choupana. Eu passei necessidades e pobreza.
Passei vontade de comer. Passei vontade de comer. Andava na rua descalço, amassando barro. E meu pai trabalhava noite e dia. E eu ajudava minha mãe a tirar água de poço. E minha mãe comprando no coração, andando pelas ruas todas do bairro, vendendo algumas coisinhas lá para completar a renda familiar. E eu, criança, saía na rua para vender coisas também. Batia de porta em porta, vendia detergente, vendia meia, vendia lenço, vendia de tudo. Só não fui engraxate porque os meninos do ponto de engraxate iam me bater e que eu ia tomar o ponto deles, então não fui engraxate. Mas meu sonho, quando era garoto, era ser engraxate. Eu queria ser engraxate. Então, tinha tudo para me enveredar por esse caminho aí de futilidades, de desvios, de imoralidades e erros, e uma vida oca, vazia. Mas o Senhor teve misericórdia, conheceu o Evangelho quando era garoto ainda, pela influência da minha família mesmo. Aceitei o Senhor e Ele me livrou de toda essa futilidade, inclusive ao longo da minha adolescência. Na minha adolescência, Deus me livrou das futilidades da minha época. Tudo que os adolescentes aqui passam, os jovens passam na faculdade, no trabalho, na escola, tudo isso eu experimentei. As pressões, as perseguições, os bullings, todos os ataques, as ridicularizações, tudo isso eu passei desde pequeno, desde garoto. Mas o Senhor me deu forças, passei por tudo isso e me livrou da mente fútil que há no mundo, dessa mentalidade vazia que há no mundo. O Senhor me livrou disso aí. Se não fosse a graça de Deus, estaria lá agora, berrando, gritando e soltando bomba. E a Simone desesperada, querendo que eu guardasse o dinheiro para pagar as contas. Ia ser assim. Então o Senhor nos livra disso também. A fé nos livra inclusive de uma vida fútil. Queridos, na semana que vem eu trago para os irmãos a sequência aqui do nosso texto. Os irmãos desculpem o que aconteceu. Os irmãos vêm à igreja querendo ouvir, mas infelizmente não foi possível. As circunstâncias alheias à nossa vontade, né, externas, não permitiram isso. Mas na semana que vem eu retomo de onde eu parei. Eu quero compartilhar com os irmãos o modo como esse texto tem sido visto e a relevância dele para a nossa vida particular, para a nossa vida pessoal. Por que é importante Gênesis 6:2? Por que é importante para os jovens Gênesis 6:2? Nós vamos aprender isso, se Deus permitir, na semana que vem. Vamos orar e depois, na sequência, nós teremos aí um hino que o Daniel, o Isaac vai anunciar. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o dono de tudo que acontece aqui. O Senhor é o pastor, é o supremo pastor. E hoje o Senhor quis assim. Nós não entendemos essas coisas, mas nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre os minutos que estão por vir. Nós planejamos e o Senhor muda tudo aquilo que muitas vezes planejamos. O Senhor tem outros ideais, outros objetivos que nós não entendemos. E hoje nós queríamos caminhar sobre esse texto, mas isso nos foi tirado. Nós não pudemos fazer isso. E o Senhor sabe por quê, eu não sei por quê. O Senhor sabe. Talvez outras pessoas devam ouvir isso, não sei. Não sei quais são os seus ideais e o porquê dessas coisas. O que sabemos é que o Senhor lidera tudo, controla tudo e nós te louvamos por isso. Gostaríamos juntos aqui, como o seu povo, gostaríamos juntos de pedir que o Senhor tenha misericórdia desse povo que é o nosso povo e que foi enganado e que caminha cada vez mais para a destruição, para a miséria, para a ruína. O povo que virou as costas para o Senhor, que zomba das suas coisas.
um povo que ri do seu nome, um povo que persegue os seus servos, um povo que abraça tudo que é fútil e vazio, um povo infeliz, um povo extremamente infeliz, que é enganado o tempo todo por pessoas que dizem que o brasileiro é um homem alegre. Ah, Senhor, quanta tristeza há no coração dessas pessoas, quanta angústia essas pessoas experimentam, e como tentam calar os gritos de agonia do coração, como tentam abafar esses gritos através dessas bombas, como tentam afogar a sua angústia nas suas bebidas aí afora, como tentam, ó Deus, afastar a solidão que tem na alma por meio das suas festas imorais e cheias de sujidades. As nossas crianças têm sofrido com isso. Nossas crianças têm sido estimuladas na direção de pecados terríveis. Nossas crianças têm sido conduzidas pela mão na direção das mais tristes promiscuidades. E isso com o apoio das nossas autoridades, que deveriam ser as primeiras a protegê-las. Nossas crianças têm sido vítimas de homens perversos, de mentes corrompidas, e têm sido conduzidas na direção de abismos horríveis. Os nossos jovens são bêbados imorais, são adúlteros, são fornicadores, são viciados. Jovens ainda, quase que crianças, são envolvidos em violências, em rebeldias, em desrespeitos, em comportamentos reprováveis, assustadores. São pessoas de boca suja, de coração sujo, de mente suja. A nossa juventude é assim. Mesmo nas universidades, que deveriam ser centros de ensino, de educação, mesmo lá, nós percebemos que isso se prolifera ainda mais. E temos visto, ó Deus, assustados, o declínio da sociedade em que vivemos, cada vez maior. Os casais não têm a menor noção de compromisso, responsabilidade, de vínculo matrimonial. E os casamentos se desfazem, ó Deus, facilmente, depois de 5 ou 6 meses do enlace. E os lares se desfazem, e as famílias são destruídas. E assim, o mundo em que vivemos vai desabando. E nós olhamos para tudo isso perplexos, vendo que o mundo jaz realmente no maligno, e o diabo tem feito uma obra completa ao nosso redor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, do nosso povo, do nosso mundo. Nós iniciamos hoje o estudo do mundo nos dias de Noé. E como ilustração tivemos o que vimos aqui hoje. Como ilustração tivemos, ó Deus, pessoas em festa, como os homens dos dias de Noé. Tivemos hoje aqui um retrato, uma ilustração viva e atual dos homens dos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, entregavam-se à farra. Nós vimos hoje aqui isso, uma ilustração clara, viva dessa realidade, mostrando hoje no limiar desses estudos, mostrando hoje que vivemos exatamente como os homens dos dias de Noé, como naqueles dias, e nos deixando alertas por sabermos que assim como a sua ira foi despejada naqueles dias, nós não devemos estranhar se a sua ira for despejada nos dias de hoje também. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, dos nossos queridos, daqueles que nós conhecemos, e ajuda-nos a, diante disso, mostrar para eles onde há pão, onde há água, onde há alimento para a alma.
que possamos compartilhar isso com eles nesta semana, apontar-lhes o caminho dos celeiros do Senhor, para que eles possam se fartar nesses celeiros, com o pão vivo, o pão puro de Cristo. Ó Deus, pedimos isso, pedimos também que o Senhor nos sustente nesta semana, em meio a esse mundo em que nos cerca e que é tão perverso. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino. Isaac, vem à frente, por favor. Oração para a noite. Vamos ficar de pé para cantar esse hino, oração para a noite. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal. Em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, anda ao triste aflito, teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Os irmãos podem sentar. Pode deixar aqui, obrigado. Obrigado, Carlos. Irmãos, antes de nós sairmos, rapidinho, no boletim acho que não está o aviso, então eu acho que não estou vendo aqui no boletim, porque eu enviei o boletim só depois que eu soube desse aviso, então não foi publicado aqui. Mas é o seguinte, na semana que vem, no domingo que vem, nós teremos o Dia das Mães. Domingo que vem o Dia das Mães, não é isso? Segundo domingo de maio, não é isso? Pois bem, no próximo domingo, então, às 8 da manhã, as mães da igreja terão um café aqui. É um café que será realizado aqui no Salão Social, pelas Belas, às 8 da manhã. O custo desse café é zero. É um presente das Belas para as mães. Então, as mães da igreja podem vir domingo que vem, às 8 da manhã. Teremos um café gostoso aqui só para as mães. Os filhos não podem vir, nem os pais,
Só as mães vão vir e vão participar desse café. Agora, importante, quem pode participar desse café? Esse café é um café doméstico, é preparado para as mães da igreja. Se você frequenta a nossa igreja, se você é membro da igreja ou frequenta a nossa igreja, você então, mãe, pode participar desse café. Não tem problema, você é convidada especial das belas. Nós só pedimos que você diga o seu nome para Simone. Simone está ali, ela vai ficar comigo lá fora. Diga o seu nome para Simone, para que a Simone tenha ideia de quantas pessoas vão participar. Senão, ela imagina que vai ter 30 e vem 50, ou vem 10 e não dá certo. Então, é importante que você diga. Então, eu quero frisar isso. Quem pode participar? As mães da igreja, membros ou visitantes. Você não pode trazer mães desconhecidas. Ah, mas eu conheço uma mãe de 10 filhos lá do meu bairro. Olha, ela não pode vir. Ah, mas e a mãe do meu vizinho? Olha, não pode. Ah, mas e a minha mãe? Também não pode. Mas a minha... O café é para as mães da igreja. Se a sua mãe é da igreja, ou membro, ou visitante, então ela pode vir. Visitante que eu falo, que está sempre aqui conosco. Agora, se sua mãe ninguém conhece, nunca ninguém viu, a primeira vez que vai vir aqui no café, não é para esse grupo que o café será preparado. O café é preparado para as mães que estão aqui. Então, mamães, membros da igreja, ou as mamães que estão sempre aqui conosco, nos visitando, não são membros ainda, mas estão sempre aqui conosco, já vieram aqui, já estão frequentando aqui, já 3, 4, 5, 6 vezes. Venham ao café da manhã, deem o seu nome para Simone, e vai ser uma alegria receber vocês. Nós queremos frisar isso, porque isso acontece, irmãos, de todo mundo chamar as mães. E a igreja enche de gente que nós nunca vimos na vida, que nunca mais voltam depois também. E perde o objetivo o café. O café que era para ser um tempo de comunhão ali entre os irmãos da igreja, né? Todo mundo ali, isso desaparece. Então, por isso, queremos que o café seja para os membros, as mamães da igreja, visitantes que estão aqui com a gente. Ah, você fala, é a terceira vez que eu estou vindo aqui. Venha no café. Ah, eu estou vindo aqui pela 5ª vez. Venha no